Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos aqui esta oportunidade em que poderemos mais uma vez trazer um comentário, um subsídio da revista da Escola Bíblica Dominical em que estamos estudando nas classes de jovens nas igrejas Assembleias de Deus em todo o Brasil, utilizando o currículo da CPAD, que é um novo currículo específico para jovens, inaugurado em janeiro deste ano. E nesta ocasião nós estamos estudando a revista com o tema trimestral Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. E hoje aqui, mais especificamente, estaremos abordando a lição de número 7, que traz o seguinte título: Jesus, o Mestre da Justiça. Estaremos passeando um pouco nas páginas da Bíblia Sagrada, percebendo em Cristo o padrão, o modelo de justiça que deve ser seguido pelo cristão durante todos os seus dias de vida aqui na Terra. Cristo é o nosso paradigma, Cristo é o nosso modelo de justiça. Portanto, o tema de nossa lição se encaixa dentro daquilo que nós chamamos de ética cristã. Estaremos tangenciando um pouquinho da justiça no aspecto soteriológico, ou seja, justiça dentro da doutrina da salvação. Mas em termos gerais, a justiça que estaremos abordando aqui hoje e nas nossas salas da Escola Dominical no próximo domingo é a justiça social, portanto, dentro da ética cristã, que diz respeito ao comportamento, à conduta cotidiana do servo do Senhor Jesus. A nossa lição para o próximo domingo está dividida em 3 tópicos, que são eles: Jesus, o mestre que cumpriu toda a justiça; Jesus ensina a prática da justiça; e, por último, estaremos vendo a justiça que agrada a Deus. Eu espero que esse nosso estudo de hoje seja proveitoso e enriquecedor para você, professor ou aluno, que vem aqui em nossos vídeos buscar um estudo prévio para lhe auxiliar no preparo da aula, no entendimento, na melhor compreensão do tema estudado em nossas lições da Escola Dominical. Deus te abençoe, continuo pedindo a sua oração em meu favor, para que Deus continue nos ajudando, nos iluminando na tarefa de compartilharmos as Sagradas Escrituras. Muito bem, no primeiro tópico, então, de nossa lição, estaremos vendo Jesus, o cumprimento de toda justiça. Todavia, antes de chegarmos em Jesus propriamente, voltaremos às páginas do Antigo Testamento para ver os antecedentes, como diz o pastor Valmir Nascimento, os antecedentes do Antigo Testamento. Perceber no Antigo Testamento a ordem de Deus para o exercício da justiça. Antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com você, caro professor, colega da educação cristã, que a justiça, dentro da ética cristã, é um atributo comunicável de Deus. O que isso significa dizer? Significa dizer que a justiça é um atributo que Deus compartilha com as suas criaturas. Você sabe que existem atributos de Deus que são incomunicáveis e atributos que são comunicáveis. Atributos que Deus não compartilha com ninguém, porque são atributos próprios, intrínsecos da natureza divina. E existem atributos que Deus comunica, que Deus compartilha, que Deus reparte com as suas criaturas para que elas possam identificar-se cada vez mais com Ele e ter um relacionamento real com este Deus. Atributos esses sem os quais seria impossível termos um conhecimento sobre Deus e nos aproximarmos dele. Por exemplo, alguns atributos de Deus que Ele não compartilha com ninguém: onipotência, onipresença, onisciência, onividência, eternidade, Criador.
Somente Deus cria todas as coisas. Há um jargão dentro da física que diz: nada se cria, tudo se transforma. Porque criar de fato e de verdade só Deus pode criar. Só Deus tem todo o poder. Só Deus tem o conhecimento amplo, cabal, pleno, perfeito de todas as coisas. Só Deus pode enxergar o passado, o presente e o futuro. Então esses são atributos exclusivos de Deus e que Ele não reparte com absolutamente ninguém. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem nunca. Agora, existem outros atributos de Deus que dizem respeito à sua moralidade, que Ele reparte conosco para que sejamos moralmente perfeitos, íntegros. Que atributos são esses? Amor, verdade, bondade, justiça, dentre muitos outros. São atributos que Deus nos dá uma parte, uma fagulha. E eu digo fagulha porque, mesmo sendo atributos compartilhados, nós não recebemos deles toda a plenitude e toda a perfeição desses atributos. Não existe ninguém na terra que seja verdadeiro, amável, justo como Deus é. Somente Deus é perfeitamente justo. Somente Deus é perfeitamente verdadeiro. Mas nós recebemos pequenas porções, recebemos a amostra grátis desses atributos de Deus para que possamos nos relacionar bem com o nosso próximo e com o Senhor da glória. Dentro desses atributos comunicáveis está a justiça, que é matéria de estudo para nós aqui hoje no próximo domingo. Pois bem, Deus reparte com os homens e espera que os homens administrem bem, espera que os homens coloquem em prática esta virtude inerente de Deus que Ele comunica conosco. Eu digo que a justiça de Deus ela está baseada em um tripé. E que tripé é este? Verdade, equidade e benevolência. Mas antes de explicar isso, eu quero convidar você a ler uma porção das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, já que estamos buscando no Antigo Testamento os antecedentes para a justiça de Deus, que vai estar cumprida perfeitamente, cabalmente em Cristo. Então eu quero convidar você a ler comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 19. Abra, por favor, e aí eu quero fazer questão de ler. Eu sei que enquanto ministramos o estudo, uma aula, a gente não pode ficar lendo muitas referências, né, para não perder o contato visual, não é, com os nossos alunos, com os nossos ouvintes. Mas hoje aqui eu gostaria de trazer aqui algumas referências da Palavra de Deus. Espero contar com a sua compreensão e paciência e também contar com a sua participação, acreditando que você aí do outro lado vai tomar uma Bíblia junto comigo para ler essas referências que eu vou deixar aqui para você. E aí você faça-se acompanhar de um bloco de notas, de uma folhinha de papel e de uma caneta para proceder às anotações dessas referências que eu vou lhe dar aqui durante esse nosso estudo. Segundo as Crônicas, capítulo 19, nós vamos ver um episódio em que o rei Josafá, rei de Judá, ele nomeia líderes civis e religiosos para dar conta das demandas da nação de Judá. Então vamos ler aqui a partir do versículo 5, segundo as Crônicas 19, 5. Ele, Josafá, nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, fazendo a seguinte recomendação para eles: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Preste atenção, o Josafá está dizendo aqui que Deus não vai estar ausente dos julgamentos das demandas humanas. Deus vai estar presente, atento, contemplando de perto o julgamento destes homens que agora recebem autoridade para julgar. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem justiça, nem parcialidade, nem suborno. Pois bem, aqui nós temos, e aí o texto ele vai continuar falando também da nomeação de alguns levitas para cuidarem das demandas religiosas. E também Josafá faz a eles a exortação para que julguem com temor e tremor diante de Deus, respeitando a integridade da lei do Senhor, né? Julgando com verdade, com transparência, com justiça, não favorecendo nenhum nem outro, mas agindo com equidade. E aí eu retorno à questão do tripé que eu falei há pouco, sobre o qual está respaldada a justiça de Deus. A verdade, primeiro
pé desse pedestal, desta, né, primeira coluna em que a justiça de Deus estabelecida é a verdade, porque a justiça de Deus ela rejeita tenazmente toda mentira. Jesus disse, João registrou, que o pai da mentira é o diabo. Deus não é pai da mentira. Deus não compactua com mentirosos. Deus, ele é todo verdade, ele não mente e nem se compraz na mentira. Portanto, aqueles que receberam de Deus a autoridade no Antigo Testamento para julgar, está claro aqui nas palavras de Josafá, e eu poderia ter lido qualquer uma porção das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, inclusive o Pentateuco, que está recheado de demandas aqui, de ordens de Deus, para que os líderes de Israel que viessem da sequência, não é, o legislador Moisés, executassem a justiça com integridade, com verdade. Mas eu fiz questão de pegar esse texto aqui de 2 Crônicas, onde está claramente dito sobre a nomeação de alguns líderes. E eles deveriam serem justos, haja vista Deus está acompanhando de perto os seus julgamentos e o veredicto dado por eles. Então a verdade, a justiça de Deus está baseada na verdade. Ela não aceita, ela não comunga com a mentira, com o engano, com a trapaça, ela não aceita falsa testemunha. Falsa testemunha na Bíblia Sagrada, ela vai ser rejeitada e ela também vai ser punida por Deus, certo? A acusação contra uma pessoa no Antigo Testamento e o Novo Testamento, o governo da igreja no Novo Testamento mantém essa ideia de que a acusação contra uma pessoa ela só deveria ser aceita, só deveria ser acatada para fins de investigação se procedesse da boca de 2 ou 3 testemunhas. Uma pessoa só testemunhando contra outra, esse testemunho não era aceito. Não era aceito. Paulo ele vai dizer isso, não aceites acusação contra presbíteros, senão por 2 ou 3 testemunhas. Isso é um princípio lá da lei no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus ele preza pela verdade. Não é à toa que Jesus disse, João 14,6, registrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O segundo pé, a segunda coluna em que a justiça de Deus está firmada é a equidade. E o que é a equidade? É o tratamento igualitário para todos. A lei, a Constituição Federal Brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Lamentavelmente, na prática, nós sabemos que não é assim, a nível aqui de Brasil. Nós sabemos que não é assim, porque, infelizmente, aqueles que usufruem de uma posição social privilegiada, de uma posição política de destaque, acabam que tendo privilégios diante da lei. Acabam que podendo recorrer às muitas decisões judiciais, apelar aos muitos tribunais, escaparem das penas, das condenações, manipulam advogados, juízes, promotores e tribunais inteiros. Lamentavelmente a gente sabe que é assim. Teoricamente todos são iguais perante a lei, mas a gente tem visto, a gente tem contemplado que a lei neste país tem favorecido muito mais aos bandidos, aos marginais, aos delinquentes, do que ao cidadão de bem. Mas a lei que Deus ordena que os homens pratiquem e exerçam, ela deve ser exercida de modo a contemplar a todos igualmente. Diante de Deus não há essa questão de se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. Para Deus não tem isso de o judeu deve ser tratado de um jeito, o estrangeiro de outro, não. Todos são iguais. Não é à toa que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Deus não ama mais o judeu do que ao brasileiro. Deus não ama mais ao rico do que ao pobre. Louvado seja Deus por isso, porque Ele é um Deus que trata todos com igualdade. Ele olha para cada um de nós e sabe que todos nós somos pecadores, mas a todos nós Ele ama e a todos nós Ele deseja salvar. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como dizia Paulo em sua carta a Timóteo. Então a justiça de Deus ela é uma justiça também baseada na equidade, mas ela também é baseada na benevolência. O que isso significa dizer? Significa dizer que a vontade de Deus ela favorece o homem, ela busca o bem do homem. A justiça de Deus não busca nos oprimir, não busca nos fazer mal. Embora Deus ele seja justo, e como justo ele estaria justificado se nos condenasse, porque a condenação é o que nós merecemos,
Deus ele poderia muito bem nos punir com o banimento eterno de sua presença e com a perdição eterna. Todavia, Deus ele resolveu punir o seu Filho Jesus Cristo, fazendo-o enfermar na cruz, fazendo-o padecer na cruz, para que sobre nós recaísse a justiça de Cristo. Os nossos pecados recaíram sobre o Filho de Deus, para que a justiça do Filho de Deus recaísse sobre nós. Então a justiça de Deus ela é benevolente, ela busca fazer o bem, ela busca a ordem social, a ordem espiritual e busca o bem da humanidade, busca o bem de suas criaturas. Assim deveriam os homens agirem. Lamentavelmente, nós vamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos, por exemplo, para o Salmo de número 82, e nós vamos ver aqui no Salmo 82 que os juízes, a exemplo destes que Josafá nomeou para julgarem os seus conterrâneos, eles acabaram que torcendo a lei, torcendo a justiça de Deus, e aceitaram o suborno e julgaram com parcialidade. Por exemplo, o Salmo 82, eu quero fazer questão aqui de citar esse salmo, porque ele foi bastante discutido aí nas redes sociais nos últimos dias, em virtude da citação feita do versículo ou do verso 6 deste salmo por um famoso pregador pentecostal brasileiro, né? Ele pregando em um grande congresso de missões neste país. Não quero dizer onde nem quem, porque não quero que esse vídeo se transforme num instrumento de polêmica gratuita, mas este grande pregador ele dizia, com base no verso 6 do Salmo 82, que todos nós somos pequenos deuses em essência de poder. Né? Ele interpretou o versículo 6 quando diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. E ele fez uma ponte com João 10,34, onde Jesus faz menção a esse texto. E também ele fez uma ponte lá com o Êxodo, quando Deus disse que estava pondo Moisés como Deus sobre Faraó. Então ele parte daquilo ali para dizer que nós somos pequenos deuses, né? E na verdade nós devemos rejeitar tenazmente essa informação, essa doutrina, essa interpretação, porque ela é falha, ela é capenga, ela torce a verdade de Deus. E ela está muito mais alinhada à doutrina da confissão positiva de Kenneth Hagin, de Benny de R.R. Soares e de seus adeptos espalhados pelo mundo inteiro, que pregam que nós somos pequenos deuses e que por isso nós não podemos aceitar a doença, não podemos aceitar o sofrimento, não podemos aceitar a pobreza, temos que buscar o melhor de Deus aqui nessa terra. Não é? A confissão positiva ela é prima da teologia da prosperidade. Aliás, a teologia da prosperidade bebe na confissão positiva. Essa ideia do venha para Jesus e pare de sofrer. Então essa ideia que trata o homem, mesmo salvo, como sendo um Deus com D minúsculo, né? Porque não existe essa história de Deus com D maiúsculo ou Deus com D minúsculo. Deus é um só, até porque no original hebraico aqui, Deus é Elohim. E Elohim não se escreve com D maiúsculo ou com D minúsculo. Elohim é um só. Ou é Elohim verdadeiro ou é Elohim falso. E Elohim verdadeiro só existe um, que é aquele que em Isaías 45:5 está registrado. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. É claro que quando Deus ele está aqui chamando de deuses, ele está usando uma expressão muito forte e atípica, não recorrente nas páginas das Escrituras Sagradas e, portanto, expressão incomum, que a gente faria muito bem se não utilizasse ela como doutrina para transformar em regra em nossas igrejas hoje e nos proclamarmos a nós mesmos como pequenos deuses, até porque esse salmo nem a nós foi dirigido, né? Esse salmo nem dos cristãos está falando. Não é um salmo profético no sentido de que aponta para os filhos de Deus regenerados em Cristo, de modo algum. Esse é um salmo que, se respeitado dentro dos seus limites, se lido dentro do seu contexto imediato e remoto, que faz referência tão somente a quê? Aos legisladores de Israel. Você vai ler, por exemplo, os versículos 2 em diante, que vai dizer o quê? Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Veja que já a partir daqui Deus não está se referindo aos pastores, Deus não está se referindo aos pregadores, Deus não está se referindo aos cristãos, Deus está se referindo àqueles que em Israel receberam de Deus o atributo comunicável dele, que é a justiça, e ocupavam a posição de destaque em Israel, a posição de juízes, e que deveriam julgar
quer fossem eles levitas, sacerdotes e, portanto, juízes da religião e do culto, quer fossem eles juízes da sociedade, anciãos do povo, reis de Israel, eles deveriam julgar conforme a reta justiça, com integridade, conforme diz Jesus no Novo Testamento, julgar e não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam pervertendo a justiça, aceitando o suborno, a propina, favorecendo o culpado e punindo os inocentes. Veja o verso 3 aí do que diz. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Verso 4. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Mas eles não estavam fazendo nada disso. É por isso que no verso 5 eles vão ser classificados da seguinte forma. Eles nada sabem. Não é cristãos aqui, não é pastores aqui. Nada entendem. Não pode se referir a gente, porque Pedro disse crescer na graça e no conhecimento. Vagueiam pelas trevas. Ô meu irmão, você não está em trevas, ou pelo menos não deveria estar. Eu não estou. Eu habito na inacessível luz de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós estamos debaixo dessa luz gloriosa de Deus. E depois Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então nós não podemos vaguear em trevas. Mas se aqui diz que alguém está vagueando em trevas, logo não sou eu, logo não é você. A quem é que se refere então? Todos os fundamentos da terra estão abalados. Abalados pelo quê? Pela injustiça dos homens. Aí o verso 6 vai dizer, eu disse, vocês são deuses, todos são filhos do Altíssimo. Mas o versículo 7 vai dizer, mas vocês morrerão como simples homens, porque é isso que vocês são. Cairão como qualquer outro governante. Então veja, em hipótese alguma, o que quer que esse texto esteja dizendo, em hipótese alguma, esse texto está nos dando razão para nos gloriarmos, nos gabarmos e acharmos que estamos desfrutando de uma posição privilegiada de deuses, semideuses, deuses com D minúsculo, ou seja, de modo algum. Esse texto ele apenas está usando uma linguagem muito forte e vívida para dizer que aqueles homens que receberam de Deus a autoridade para exercerem justiça e juízo como Deus é justo, eles estavam torcendo a justiça de Deus. É como qualquer profeta do Antigo Testamento chamado por Deus. Eles eram investidos de autoridade divina para falar em nome de Deus, como se Deus estivesse ali falando e de fato Deus estava falando. Você quer um exemplo disso? Elias, quando chega diante de Acabe e diz, Acabe, não vai chover em Israel senão segundo a minha palavra. Eu lhe pergunto, Elias está fazendo referência à palavra dele mesmo? A palavra que emana dele, que nasce dele, que é produzida no seu intelecto, na sua mente? É óbvio que não. E não por quê? Porque nós vamos lá para Tiago. Olha só, contexto remoto, Tiago. E Tiago vai dizer que Elias orou para que não chovesse. Essa informação não está no livro dos reis. Não está lá dizendo que Elias orou para não chover. Mas Tiago, que também escreve sobre a iluminação do Espírito Santo, ele escreve ali sob a luz do Espírito Santo, ele vem e diz que Elias orou para que não chovesse. Elias não chegou lá e gratuitamente liberou uma palavra profética para Acabe dizendo que não ia chover, porque Elias está dizendo não. Elias orou primeiro. E governado pela autoridade de Deus, dirigido pela ordem de Deus, é que ele vai a Acabe e diz que não vai chover. E quando é para chover, aí o livro dos reis vem e diz que Elias também orou. Elias falou com Deus. Deus chamou Elias e disse a ele, vá e diga a Acabe que agora vai chover. Então, ou chover ou não chover, não dependia de Elias, mas dependia de Deus. E Elias apenas era um porta-voz, porque isso é ser profeta, é ser porta-voz de Deus, é portar a voz de Deus, é falar em nome de Deus como se fosse Deus ali falando. É por isso que o profeta ele pode dizer assim diz o Senhor, porque Deus de fato está falando através dele. E o profeta que diz assim diz o Senhor, sem o Senhor nada ter dito, ele vai pagar com a própria vida, conforme está também prescrito na lei do Senhor, né? Então a gente precisa entender isso. Os deuses aqui a quem você está se referindo no Salmo 82, em hipótese alguma, eu até também participei desse debate no Facebook, publiquei ali vários artigos explicando isso a partir de uma ortodoxia bíblica e de uma teologia pentecostal coerente, né? Eu citei ali vários eruditos da teologia pentecostal no mundo que deixam muito claro nos comentários de nota das Bíblias, né? Nos comentários de nota de rodapé das Bíblias, em livros, comentários bíblicos, lá está claro para grandes homens de Deus
que este texto, em hipótese alguma, está querendo dizer que nós somos pequenos deuses ou que nós desfrutamos de uma posição da qual nós devemos nos gloriar. Todos nós somos pecadores. Essa é a posição real nossa, né? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos destituídos da glória de Deus, como dizia Paulo, e só estamos constituídos filhos de Deus por adoção mediante o sangue conciliador de Jesus Cristo, porque se não é o sangue conciliador de Jesus Cristo, nada temos de que nos orgulhar. Por isso que Paulo diz, se há algo do que me gloriarei, gloriarei na cruz de Cristo Jesus. Então aqui está dito no Salmo 82, que esses homens de Israel, eles falharam na execução da justiça e do juízo de Deus. E aí Deus vem levando seus profetas. Deus levanta os seus profetas para proclamar, né, para denunciar a realidade de Israel, a realidade de pecado, de transgressão, de injustiça, e conclamar o povo a obediência à lei. É para isso que Deus vai levantar Isaías, Jeremias, Ezequiel. É para isso que Deus vai levantar profetas como Amós. É para isso que Deus vai levantar profetas como Abacuque, que embora não profetize diretamente para o povo, mas transcreve um diálogo e uma oração entre ele e Deus, que diz muito sobre a denúncia que Abacuque faz da realidade social e religiosa de seu tempo. É para isso que Deus vai levantar homens como Zacarias, Malaquias, dentre muitos outros, para denunciarem a realidade. Aliás, o tema justiça social, conforme o segundo tópico o segundo ponto do nosso primeiro tópico, justiça social é um tema recorrente em todos os profetas do Antigo Testamento, né? É um tema muito comum. Os profetas vão estar ali sempre conclamando. Miqueias vai dizer, né? Miqueias 6, eu quero fazer questão de ler esse texto com você. Miqueias 6 e o versículo 8, olha o que é que Miqueias diz sobre a exigência e o requerimento de Deus para o seu povo. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então a exigência de Deus, declarada na boca dos seus porta-vozes, dos profetas, é essa, que o povo volte a praticar a justiça, aquela que Deus compartilhou, aquele atributo que Deus comunicou com os homens, mas que de longos tempos Israel tem falhado. Você sabe que houve um tempo na história de Israel em que Israel foi governado por juízes. Após a morte de Josué, sucessor de Moisés, até a ascensão de Saul, primeiro monarca de Israel, ele foi dirigido por juízes, né? Juízes que deveriam gerenciar as demandas do povo, que deveriam cuidar das necessidades do povo, atender às demandas do povo, mas que não raros, pecaram, transgrediram a justiça de Deus, né? Nós vamos ali ter entre os juízes Jefté, Sansão, nós vamos ter Samuel, que é certamente o profeta e também juiz mais destacado de Israel, e muitos outros que infelizmente torceram, manipularam, aceitaram suborno contra o inocente, favorecendo, portanto, o culpado. Mas aí no terceiro ponto de nosso primeiro tópico, nós vamos ter a pessoa de Jesus Cristo, que veio e cumpriu toda a justiça de Deus. Justiça essa que os judeus falharam em cumprir no Antigo Testamento. Quer fossem eles juízes, quer fossem eles sacerdotes, quer fossem eles reis. Aliás, nós vamos ler os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e vamos ver que, infelizmente, a maioria dos reis, quer seja do reino norte de Israel, quer seja do reino sul, Judá, a maioria andou no caminho da contramão da vontade de Deus. Foram contra aquilo que Deus determinou para eles. Foram homens que torceram a justiça de Deus, que falharam em cumprir a vontade de Deus. Mas o Filho de Deus encarnado, há 12.000 anos atrás, não falhou em um ponto sequer. Ele cumpriu toda a justiça de Deus perfeitamente. E quando falamos da justiça que Cristo cumpriu plena e totalmente, a que é que nós estamos fazendo referência? Estamos fazendo referência aos dois aspectos da justiça, ao aspecto ético e ao aspecto soteriológico. Deixe-me enfatizar aqui o aspecto soteriológico da justiça, porque ele também é enfatizado pelo comentarista Valmir Nascimento. Quando eu digo que a justiça
de Cristo ela é cumprida plenamente no aspecto soteriológico, eu estou me referindo à justiça dentro da doutrina da salvação. Você deve lembrar-se do que disse aquele ladrão que morreu pendurado ao lado de Cristo e que se converteu, né? Ele disse para o seu colega que murmurava, que blasfemava contra Cristo, ele disse: nós com justiça estamos pagando pelos crimes que cometemos, mas este homem do meio nenhum mal fez para merecer estar aqui. Você vai ler isso lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Então veja, aquele homem ele entende que ele é merecedor da punição e da morte que ele está ali amargando, experimentando na cruz, pelos crimes que ele cometeu. Mas o Cristo que está no meio da cruz não merecia estar ali, não fez por merecer estar ali. Mas por que é que Cristo está ali na cruz do Calvário? Porque o pecado exige ser punido. A santidade de Deus exige que o pecado seja punido. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Agora, se nós, seres humanos, pagássemos pelos pecados que herdamos de Adão e que praticamos todos os dias, a forma como poderíamos pagar e satisfazer a justiça de Deus seria nós sendo banidos eternamente da presença de Deus, sendo rejeitados por Deus para todo sempre. E certamente isto não seria bom. Mas a Deus agradou punir os nossos pecados em Cristo, fazendo-o padecer a morte de cruz, aquela horrenda, vergonhosa, a criatura ou o Criador padecendo, sofrendo nas mãos de suas próprias criaturas, para na cruz receber a justiça, para receber a punição pelos pecados que eram seus e meus. Nós vamos, por exemplo, lá para Isaías, capítulo 53, é um capítulo muito conhecido das Escrituras Sagradas, e Isaías vai falar sobre isso muito bem, quando ele diz no versículo 5, ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, a morte que era para nós, Cristo tomou em nosso lugar. É por isso que pendurado na cruz ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E de fato ele foi desamparado pelo Pai por algumas horas. Ele está citando um salmo profético, mas de fato ele foi desamparado pelo Pai por algumas horas, porque sobre ele, Paulo diz que aquele que não tinha pecado fez esse pecado por nós. Sobre Cristo, durante aqueles momentos horríveis em que ele está pendurado na cruz do Calvário, toda a carga da ira de Deus que estava destinada para nós foi desviada para Cristo. E Cristo está suportando ali toda a dor, todo o sofrimento, sendo esmagado, como disse Isaías, sendo moído pelas nossas transgressões. E o Pai, que é santíssimo, não pode contemplar o pecado e a maldade, dá as costas para o seu Filho por algumas horas, até que ele morra, até que ele seja sepultado. E o Pai então vai lá e confirma a obra redentora realizada pelo Filho como sendo obra eficaz e plena, e restitui o Filho à vida, ressuscitando dentre os mortos. Não é? Porque você sabe que a Trindade inteira está envolvido na obra da redenção. Aliás, aquele ladrão na cruz só se convenceu de que Cristo era Senhor de um paraíso celestial porque o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Porque se o Espírito Santo não convencesse aquele homem de que aquele outro homem pendurado ao seu lado, na cruz no meio, fosse Jesus Cristo, ele jamais teria crido, ele jamais teria acreditado. Aliás, quem acreditaria por si só que um homem pendurado em uma cruz, com o rosto 2 vezes maior de tantas pauladas, murros e varadas que recebeu, né? Inchado estava, os seus olhos mal podiam se abrir em razão do sangue que corria e de estarem inchados, né? Mas quem poderia olhar para aquele rosto desfigurado e para aquele corpo rasgado e acreditar que ele é rei e senhor de um paraíso celestial, senão
por persuasão do Espírito Santo, por convencimento do Espírito Santo no coração do homem. Então o Espírito Santo trabalhou ali, né? A Trindade toda está trabalhando na obra da redenção. Então entenda aqui, a justiça de Cristo foi imputada sobre nós, porque o peso de nossos pecados foi imputado sobre ele. Ele foi abandonado pelo Pai por algumas horas, para que nós fôssemos abraçados pelo Pai para todo sempre. Ele recebeu a morte na cruz, para que nós recebêssemos a vida aqui hoje. Ele recebeu a sentença, a condenação, por um momento, para que nós pudéssemos ser livres para sempre. Então essa é a justiça por imputação, é a justiça dentro do aspecto da salvação. É Deus pegando-nos do ambiente de culpado, de rebeldes e de inimigos e levando-nos para o ambiente de justificação, de justiça, de perdão, de graça, de vida e de reconciliação. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, na verdade é interessante que você, professor, leia desde o capítulo 4, sobretudo os últimos versículos, quando Paulo está ali falando da justificação ou da justiça imputada sobre Abraão, mas também sobre nós pela fé que cremos no Filho de Deus ressurreto. Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a obra redentora de Cristo na cruz, ela é uma obra que nos torna propícios, favoráveis diante de Deus. Deus, ele não só nos perdoa através do sangue de Cristo, no sentido de apagar, de cancelar as nossas dívidas, como ele nos recebe como membros de sua família na fé. Não como filhos, no sentido de que Cristo também é filho de Deus, porque filho de Deus unigênito só Jesus. Só Jesus é filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Nós somos filhos de Deus, mas não somos deuses, como alguém andou por aí dizendo e eu já comentei aqui com vocês. Nós somos filhos de Deus por adoção. Somos irmãos de Jesus no sentido espiritual, porque ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Haja visto ele ter assumido a natureza humana para nunca mais deixar. Mas filho unigênito, desfrutando do mesmo gênero, da mesma gênese, da mesma origem de Deus, somente Jesus Cristo. E a justiça de Cristo, ela é imputada em nós, porque ele nunca se achou pecado nele, em sua boca nunca se achou nenhuma transgressão, nenhum ato de maldade cometeu, nenhum ato de rebelião e transgressão à lei divina pode ser demonstrado em Cristo. Aliás, ele mesmo disse, quem dentre vós me convence de pecado? Porque não há qualquer pecado na pessoa de Cristo. Então ele é justo, plenamente justo. Então a justiça de Cristo é imputada em nós, no sentido de que Deus olha para nós não mais como culpados, não mais como condenados, mas como justos, inocentes. Aliás, essa palavra justificação, ela tem uma conotação forense. É como se estivéssemos diante do tribunal de Deus, com os perdidos e o inferno inteiro nos acusando, mas o Pai olha para a pessoa bendita de Cristo, né, e diz, através de Cristo, ele está justificado mediante a fé. No Filho de Deus, nós estamos justificados. Então não pesa mais qualquer condenação sobre nós. Paulo, ele diz isso ainda, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nenhuma condenação mais pesa sobre nós. Por quê? Porque sobre nós está a justiça de Cristo. É a justiça imputada. É Deus misericordiosamente. Não que tenhamos qualquer mérito para exigir essa justiça de Deus. Deus misericordiosamente nos concede através de Cristo, que cumpriu toda a justiça de Deus. E não só a justiça no aspecto da salvação, né? Mas também a justiça no aspecto social. Porque Cristo, ele tanto viveu a justiça, tanto promoveu, tanto pregou a justiça, né? E nós vamos ver isso agora no segundo tópico. Jesus ensina a prática da justiça como ele também a viveu. Jesus tratou com respeito mulheres, crianças, idosos. Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que curassem enfermos, expulsassem demônios, colocassem em liberdade os cativos e oprimidos do diabo.
né? Jesus ele disse que no último dia muitos seriam banidos de sua presença porque negligenciaram o cuidado com seus irmãos, a família na fé. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Se lembra disso? Está lá em Mateus capítulo 25. Ou seja, aqueles que deixarem de praticar a justiça social, tema tão recorrente no Antigo Testamento e nos profetas, mas também recorrente no Novo Testamento, esses que deixarem de praticar a justiça social, eles provam por si só não serem regenerados, não terem nascido de novo, ou terem decaído da graça, terem decaído da fé, né? Porque a prática da justiça social não salva, mas o salvo, via de regra, deverá exercitar a justiça em favor do seu próximo, em favor do seu semelhante. E nós chegamos no segundo tópico, Jesus vai falar sobre isso, né? Jesus ensina a prática da justiça. E aí nós voltamos agora ao aspecto ético da justiça. Nós abrimos aqui um parêntese, né, conforme está na nossa lição, para falar sobre a justiça no aspecto da salvação, mas retornamos ao aspecto ético, ao aspecto da conduta diária, cotidiana, não é? Ao exercício desse atributo que Deus compartilha conosco em favor dos nossos semelhantes. E aí o primeiro ponto vai tratar nesse segundo tópico que a justiça é uma primazia do reino. Mateus 6,33, Jesus ele exorta nos dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas necessárias para o cotidiano vos serão acrescentados. Esse primeiro ponto do segundo tópico, ele dialoga bastante com o segundo, quando fala sobre os famintos, né? Citando aí a bem-aventurança de Mateus 5, quando diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? Significa ambicionar, aspirar, desejar ardentemente. Quando você tem fome e sede, o que é que você faz, né? Biologicamente falando, quando você tem fome e sede, o que é que você faz? Você vai em busca de comida e de água para saciar a sua fome e a sua sede. Assim também devem agir aqueles que têm fome e sede de justiça. Devem buscar que a justiça de Deus exista neles, né? Primeiro, a justiça de Deus deve estar em mim, deve estar concretizada, materializada em mim, e depois eu devo buscar essa justiça de Deus acontecendo em minha volta, no meu próximo, no mundo, na sociedade que me cerca, né? Essa é uma primazia do reino. Eu devo buscar a justiça de Deus, conforme Jesus vai ensinar na oração modelo, né? Ensina-nos a orar dizendo: venha a nós, ó Pai, o teu reino. Então, quando o reino de Deus ele vem, quando nós buscamos o reino de Deus, ele vem o quê? Com justiça. Não é isso que Paulo diz? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, é alegria, é justiça no Espírito de Deus. Então, a justiça é um valor intrínseco do reino de Deus, que nós cristãos devemos ambicionar, que nós devemos desejar ardentemente. Veja, por exemplo, que o amor, eu pontuo aqui que o amor, que é a identidade do cristão, Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, no amor de uns para com os outros. Paulo disse que o amor ele não folga com a justiça, ele não se alegra com a injustiça. Então o crente que vive o amor, ele deve também viver a justiça. Ele deve ter prazer na verdade, na equidade, na benevolência. Ele deve ter prazer naquilo que é reto, naquilo que é íntegro, naquilo que segue a verdade. Ele não deve ser amigo do suborno, ele não deve ser amigo de julgamentos parciais, ele não deve ser amigo de trambiques, de tramóias, envolver-se em falcatruas, ele não pode envolver-se em atos de corrupção política, ele não pode envolver-se em atos de corrupção administrativa dentro de uma empresa, ele não pode envolver-se em boatos, ele não pode propagar falsos testemunhos quando ele sabe, quando ele entende, quando ele, usando livremente as suas faculdades mentais, reconhece que está diante de um boato, ele não pode tocar esse boato adiante, por quê? Porque ele ama a justiça. Como é que um servo de Deus, que tem o amor de Cristo dentro de si, vai se alegrar vendo o irmão seu ser maltratado, vendo o irmão seu sendo injustiçado, vendo o irmão seu sendo vituperado, humilhado em público, humilhado dentro de uma repartição pública, humilhado dentro da faculdade? Como é que um servo de Deus, uma serva de Deus pode ter prazer no bullying,
no assédio moral, na violência moral? Como é que um patrão cristão pode ter prazer na injustiça para com seus empregados, atrasando o salário, não pagando férias, não pagando 13º, não pagando as devidas gratificações, os devidos abonos, aquilo que ele prometeu e aquilo que rege o contrato, a CLT, a Constituição Federal? Como? Tiago ele vai falar sobre isso, né? Sobre os patrões que retêm o salário dos seus empregados. Aliás, Tiago é um autor do Novo Testamento que muito se assemelha aos profetas do Antigo Testamento, porque Tiago também vai estar trabalhando essa questão da justiça social, né? Aliás, veja, por exemplo, a fé em Tiago, né? Enquanto a fé para Paulo é a fé salvífica, a fé que opera a salvação, a fé em Tiago é a fé que é a materialização da regeneração, a materialização da salvação. A fé para Tiago é a concretização de um novo nascimento. Se eu sou salvo de verdade, se eu estou em Cristo de verdade, eu vou praticar o bem em favor do meu próximo, eu vou agir com justiça em favor do meu próximo, né? A fé que Tiago recomenda, né? A fé que Tiago ali exorta, não é a fé para a salvação, mas é a fé ou a fé expressando-se, a fé materializada, a fé de um salvo em Cristo, né? A fé que redunda em boas obras. Então, o cristão de verdade, ele deve ambicionar. É isso que Jesus ele quer dizer quando ele diz fome e sede de justiça. É buscar, é ambicionar, é aspirar que a justiça seja realizada no mundo. Agora, o salvo ele entende que a plena justiça não será possível enquanto os meros governos humanos dominarem. Neste sentido, ele não vai só buscar justiça para si e para o seu próximo, como ele vai orar para que o reino pleno do Messias venha, para que o reino de Cristo se materialize e se torne real, porque somente no reino e no governo de Cristo material aqui neste mundo é que poderemos desfrutar de paz, de segurança, de tranquilidade, porque somente no governo de Cristo é que há justiça perfeita. Então aqui está uma grande responsabilidade do salvo, uma grande responsabilidade da igreja, é orar para que Deus traga sobre nós o reino, é nos unirmos ao Espírito Santo em um coro uníssono e dizer: ora vem Senhor Jesus. Aquela pedra lá de Daniel, que eu costumeiramente aqui faço menção dela, né? É a pedra que virá para destruir a estátua de todos os reinos que antecederam o reino milenar de Cristo. E esta pedra vai se expandir em toda a terra e vai governar com justiça, com equidade, com verdade, com benevolência em favor dos homens e dos salvos. E para terminar, o terceiro tópico vai nos falar sobre a justiça que agrada a Deus. Então, no primeiro tópico, voltamos ao Antigo Testamento, vimos a falha de Israel no cumprimento da justiça, vimos Cristo, o cumprimento perfeito da justiça. No segundo tópico, vemos Jesus ensinando os homens a praticarem a justiça, quando ele fala sobre buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus com justiça, quando ele fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, quando ele vai falar um pouco mais adiante no versículo 10 de Mateus 5, que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque você sabe que prezar pela justiça, infelizmente nesse mundo que jaz no maligno, acabará aqui nos colocando em confronto com o sistema, né? O servo de Deus hoje, né, nós vivemos aqueles tempos, né, em que infelizmente ser justo é andar na contramão. Prezar pela justiça é ir na contramão do mundo. Então, não raras vezes nós estaremos em choque com os valores dominantes, com os princípios que regem este mundo, porque os princípios que regem este mundo é um puxando o tapete do outro, é um querendo dominar sobre o outro, é um querendo ter mais com o outro, é todos querendo guardar para si e não repartir com o próximo. É por isso que Jesus disse que haveriam muitos perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque prezar pelos valores de Cristo neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que é dominado pelo Deus desse século, que é Satanás, que cegou o entendimento dos incrédulos, não raras vezes vai nos colocar em choque e o mundo vai nos perseguir. Se perseguir o pai da família, quanto mais a nós que somos os seus domésticos. Mas devemos prezar, devemos nos manter firmes na defesa dos valores do reino de Deus.
E por último temos aí a justiça que agrada a Deus. Neste último tópico estaremos vendo aqui algumas das características da justiça que agrada a Deus. Conforme abordado pelo comentarista de nossa lição, essas características são misericórdia, graça e generosidade. Porque a justiça que Deus lhe concedeu a nós, eu já dizia e digo desde o início, que ela é uma justiça que está baseada no tripé da verdade, da equidade e da benevolência. É uma justiça que busca nos fazer o bem e não o mal, que busca nos conceder dádivas e não a opressão. Aqueles que receberam a justiça de Deus em suas vidas, eles devem agir com misericórdia, com graça e com generosidade em favor do próximo. Eu pontuo aqui que a justiça em favor do próximo é o verdadeiro jejum. Nós vamos lá para Isaías, capítulo 58, dos versículos 5 a 11. Veja o que é que Deus diz sobre o verdadeiro jejum que Israel deveria praticar. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Porque era apenas esse culto da estética perfeita que era praticado em Israel. Mas o Senhor vem pela boca do profeta Isaías e como de muitos outros e diz que não é este o jejum que agrada a Deus. Mas vamos ver qual é o jejum que agrada a Deus e que tem tudo a ver com a prática da justiça. O jejum que desejo não é este. Ou melhor, o jejum que desejo não é este, porque é uma pergunta: soltar a corrente ou as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida, né? João Batista vai dizer isso muito bem, não é? As margens do deserto da Judéia, as margens do Rio Jordão do deserto da Judéia. Reparta o que você tem com o que não tem. O soldado não oprima o povo. O fariseu, o legalista, né? Deixe de oprimir por meio do cetro da religiosidade vã, né? Essa partilha, essa comunhão, esse desfruto da paz com o próximo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Jesus disse: qualquer que conceder um copo de água fria a um desses pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão. Esse é o verdadeiro jejum, na perspectiva, né, da Bíblia Sagrada. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. E aí o texto segue de forma muito poética e bonita. Então veja, a prática da justiça, a prática da verdade, da equidade, da benevolência em favor do próximo, ela é uma justiça misericordiosa, porque ela busca o bem, ela busca o favor do semelhante, não o mal. É complicado, meus irmãos, quando nós que recebemos a misericórdia de Deus, não queremos exercer a misericórdia em favor do nosso irmão que erra, que peca, que cai. Quantos de nós olhamos para o irmão que cai e olhamos para ele como quem olha de cima para baixo? Julgamos condenatoriamente, recriminamos este irmão, e muitas vezes até evitamos o contato com ele porque julgamos-nos santos num pedestal, no palanque de santidade que iremos nos corromper se sequer cumprimentarmos aquele irmão caído que necessita, na verdade, de nossa atenção, de nossos cuidados afetivos e espirituais. Muitas vezes nós nos comportamos como aquele homem que foi perdoado pelo rei, mas que não perdoou por sua vez aquele que lhe devia. E o rei ordena que ele seja lançado na prisão e que lá pague até o último centavo, porque tendo sido perdoado, ele deveria também perdoar, mas não fez. A justiça, ela é misericordiosa. Aliás, Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando nós... E, aliás, a justiça é uma bem-aventurança que vai estar ali andando lado a lado com a bem-aventurança da misericórdia. Porque no mesmo sermão onde Jesus disse bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele também disse bem-aventurados os misericordiosos.
Então não é só querer que a justiça seja feita de toda forma, mas é querer que a justiça seja feita da forma como Deus fez a nós, livrando-nos da perdição, livrando-nos da condenação. Assim devemos também olhar para o nosso semelhante e não desejar a condenação para o nosso próximo, porque achamos que essa é a justiça a ser executada sobre ele. Veja, por exemplo, Jonas. A justiça que Jonas queria sobre Nínive era a justiça da condenação, mas a justiça que Deus queria sobre Nínive era a justiça do perdão. Deus não deixaria de ser justo se perdoasse Nínive, porque o perdão e a misericórdia competem a Deus. Mas Jonas queria o quê? Que Nínive perecesse no seu pecado e não recebesse a salvação. É por isso que Jonas foge, né? Jonas não foge de Nínive com medo. Sim, talvez ele até tivesse com medo mesmo, porque os ninivitas eram famosos em todo o mundo, né? A Síria, que tem como capital Nínive naquele momento, era muito conhecida pela sua brutalidade, pelos seus maus tratos praticados aos povos estrangeiros, mas a maior motivação de Jonas para fugir de Nínive e correr em direção a Tarsis é uma só: não querer que aquele povo fosse perdoado por Deus. Mas Deus queria perdoar, e Deus perdoou aquele povo, porque a justiça de Deus é misericordiosa. Deus, ele promete restauração à nação que age com justiça. Você vai ver isso lá em Amós, capítulo 5, dos versículos 10 a 15. Deus prometendo a Israel que se Israel se voltar para o Senhor e se voltar para o seu próximo, exercendo o favor, a misericórdia, a benevolência, a equidade, a verdade, a justiça transparente, Deus irá restaurar a sorte de Israel. A verdadeira religião, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27, qual é? Qual é, senão aquela que pratica a justiça de Deus? Tiago disse que a verdadeira religião para com Deus é essa: socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades e manter-se incontaminado no mundo diante de Deus. Então a justiça verdadeira, ela passa, ou a religião verdadeira, ela passa inevitavelmente pelo caminho da justiça. Qualquer um de nós que reivindique para si o título de religioso e de filho de Deus, que não esteja andando pelo caminho da justiça, não anda de acordo com a verdade. Não é justo, não é verdadeiro, não é filho de Deus e não é nascido de novo. A justiça, ela é graciosa, porque ela não busca a condenação, mas o perdão. E ela é bem-aventurada enquanto dá e não enquanto recebe. Ela busca dar, ela busca favorecer, sem esperar nada em troca, sem cobrar nada. Jesus disse: dá de graça o que de graça recebestes. Esta é a justiça de Deus. Porque nós não recebemos de graça? Deus nos concedeu perdão de graça? Então quem somos nós para impor condições para perdoar as pessoas? Quem somos nós para impor condições para abençoar as pessoas com orações? Tem gente aí que está cobrando na televisão R$500, R$900, R$1.000 para poder fazer uma oração e liberar unção financeira, que nem existe na Bíblia Sagrada essa história de unção financeira, mas uma heresia da teologia da prosperidade. Quem somos nós para cobrar qualquer coisa? Pedro, ele recebeu a oferta, ele recebeu a oferta de ter dinheiro gordo em suas mãos para liberar um pouco de unção para Simão, o ex-bruxo. Mas Pedro disse para ele: teu dinheiro seja para ti, para a tua própria condenação. Pois pensas que com dinheiro podes comprar as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus não se compram, é por isso que são bênçãos, é favor, é graça. Assim nós devemos agir com os nossos irmãos. Visto que Deus nos deu todas as coisas graciosamente, inclusive o seu próprio Filho, nós também devemos abençoar graciosamente e agirmos com justiça sem cobrar nada em troca. Caro professor, eu oro para que você no próximo domingo seja um canal de bênçãos para os seus alunos, produzindo uma consciência cristã dentro da sala de aula, modelando nos seus alunos, através do ensino, da exposição da palavra de Deus, o caráter de Cristo neles, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, no mundo de tanta inverdade, mentira, trapaça, cobiça, no mundo de tantas injustiças, no mundo de tanta morte, de tanto ódio, de tanta criminalidade, que nós, como luz do mundo e sal da terra, venhamos refletir os valores do reino de Deus, a primazia do reino de Deus, que é a busca pela justiça. Vivamos nós a justiça de Deus e reflitamos para o mundo em nossa volta a justiça de Deus, fazendo a diferença, dizendo não à mentira, não ao engano,
não à propina, não ao suborno, não ao julgamento parcial, mas que sejamos em tudo honestos, leais, fiéis a Deus e ao nosso semelhante, conforme é necessário ao cidadão dos céus assim agir. Deus te abençoe. Até o próximo estudo da Escola Dominical, querendo o Senhor nosso Deus.